vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar início a mais um ciclo da nossa escola de formação. Na última aula, nós encerramos aquela nossa revista e hoje nós vamos começar uma nova revista. A revista de agora se chama Tempo de Reconstrução. É essa daqui. E ela tá recheada de histórias muito legais sobre líderes, pessoas do povo de Deus que em momentos de dificuldade, momentos de cativeiro e de sofrimento, clamaram ao Senhor e deixaram que o Deus soberano agisse sobre a vida delas. Então, nós temos muitas histórias, várias histórias aqui nesse livro, e a cada domingo nós vamos aprender com cada uma delas, tá bom? Hoje a nossa história é bem legal, é uma história que alguns podem até conhecer, mas eu acho essa história que a gente vai aprender hoje muito incrível, tá? E nós vamos já começar, mas antes eu vou deixar uma musiquinha pra vocês, tá bom? Uma musiquinha muito legal que fala do cuidado de Deus com a gente, que a gente não precisa se preocupar porque Deus tem cuidado da gente, tá bom? Então, depois da musiquinha a gente volta. Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Que legal, né? Tão bom saber que Deus cuida da gente, não é? E agora vamos de fato para a nossa historinha de hoje. O nosso versículo-chave hoje é o seguinte: Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E esse versículo está lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Muito bom, né? A gente saber que a gente tem um Deus que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Hoje nós vamos aprender uma história, com uma história de uma moça que se tornou rainha. Quem será que foi? Você já sabe? Então, vamos começar. A nossa história hoje, ela se passa num reino chamado Pérsia. Se nós olharmos no mapa nos dias de hoje, esse lugar atualmente é chamado Irã. Ele existe lá no mapa se a gente for procurar. Antigamente era chamado de Pérsia. Então, lá nesse lugar na Pérsia, moravam muitos judeus. E entre esses judeus morava uma menininha chamada Radassa. Essa menininha, ela era órfã, ou seja, ela não tinha seu pai e sua mãe. Na Bíblia não fala ao certo o que aconteceu com os pais de Esther. Porém, lá na Bíblia tem bem claro que quem a criou foi o seu primo Mordecai. E ele a criou como sua própria filha. Ela foi muito bem criada por ele. Então, desde a infância de Radassa, nós já vemos o cuidado de Deus com ela. Mesmo ela não tendo seu papai e a sua mamãe pertinho, ela teve uma pessoa que cuidou muito bem dela como se fosse sua própria filha. E esse tempo foi passando. Lá na Pérsia o tempo foi passando e essa menininha chamada Radassa cresceu e se tornou uma bela mulher, uma das mulheres mais bonitas daquele reino. E ela também era chamada de Esther. Muitas pessoas também a conheciam como Esther. Acho que agora vocês estão começando a lembrar, né, dessa historinha? Então, lá no reino da Pérsia, havia um rei chamado Assuero. Esse rei era um rei muito metido e ele adorava se gabar pelas coisas que ele tinha. Então, certa vez, o rei Assuero decidiu que ele queria mostrar toda a sua riqueza para as pessoas lá que não estavam no palácio. E aí ele mandou chamar todos os príncipes, todas as pessoas importantes, para que fossem até o palácio e vissem toda a sua riqueza. Já pensou que rei metido, né?
E aí o rei ficou meses, ficou 6 meses mostrando tudo que ele tinha lá no palácio. E aí, depois que ele já tinha mostrado tudo, ele resolveu fazer um grande banquete para todo aquele pessoal. Reuniu tudo e as pessoas estavam maravilhadas, estavam achando tudo muito lindo, muito legal, estavam encantados com a riqueza do rei, porque ele era realmente muito rico. E aí, ele fez esse banquete para esses príncipes e essas pessoas importantes, e a sua esposa, a rainha Vasti, também fez o banquete para as mulheres que estavam lá frequentando o palácio. Então, tiveram uma grande festa. O povo gostava de uma festa, né? Então, ele deu essa grande festa e depois de 7 dias, o rei já tinha bebido bastante, já tinha se divertido, né? Ele achava que estava se divertindo. E aí ele teve uma ideia. Ele resolveu pedir que fossem buscar a esposa dele, a rainha Vasti, para que ela desfilasse pelo palácio e mostrasse toda a sua beleza. Então, os seus subordinados, né, foram até a rainha Vasti chamá-la para chegar à presença do rei, porque ele tinha dado a ordem de que ela desfilasse. Mas vocês acham que ela gostou dessa ideia de ficar se exibindo pelo palácio? Não, ela não gostou. E a rainha Vasti recusou esse pedido do rei. E vocês acham que o rei gostou dessa história? Vamos ver, né? Então, depois disso, o rei ficou muito encabulado, pensando, como que ela ousa me desobedecer, né? Porque a rainha tinha que obedecer ao rei. Então, ele ficou muito triste, ficou achando que ele deveria ter que tomar alguma providência. E aí, ele chamou seus conselheiros e perguntou para os conselheiros o que ele deveria fazer. E os conselheiros disseram para ele, olha, rei Assuero, eu imagino que o senhor deva puni-la, porque se o senhor deixa essa situação passar, essa desobediência, todas as outras mulheres do reino, daqui a um tempo, vão estar assim, desobedecendo seus maridos. Porque se a rainha desobedece o rei, então não vai ser um bom exemplo. Isso que os conselheiros disseram para o rei. Então, ele ficou pensando nisso, e o que ele disse? Que a Vasti não deveria mais ser rainha por causa dessa atitude dela. E todos eles concordaram lá, todos os conselheiros concordaram que a Vasti não deveria mais ser rainha. Então, o rei decidiu que Vasti não deveria mais ser rainha por conta dessa atitude que ela teve. E todos aqueles conselheiros que estavam lá com eles também concordaram. E aí, a partir desse momento, o rei fez exatamente isso. A rainha Vasti passou a não ser mais uma rainha. E aí, passado algum tempo, os conselheiros tiveram uma outra ideia, porque o rei estava se sentindo muito sozinho, estava sentindo falta de uma rainha. E os conselheiros chegaram para o rei e deram a ideia de ele fazer um grande concurso de beleza. Exatamente. E que chamasse as moças mais belas do reino para participar desse concurso e concorrer à vaga para ser a nova rainha do rei Assuero. Já pensou? Um grande concurso de beleza? E foi exatamente isso que aconteceu. E quando elas chegaram no castelo, antes de tudo, antes de serem arrumadas, elas ficaram sob os cuidados de Hegai. E ele que era responsável por orientar e cuidar dessas moças. E elas ficavam numa ala separada do palácio só para as mulheres. E aí, vocês sabem quem foi no meio dessas mulheres lindas? Exatamente. Radassa, né? Radassa foi no meio, porque ela era uma jovem muito bonita, uma jovem mulher muito bonita, e ela foi para participar do concurso de beleza. Mas antes de ir, ela foi muito bem orientada por Mordecai, que falou para ela assim, olha, não deixe que eles saibam que você é judia, porque aquele povo lá não gosta muito dos judeus. Então, o seu primo, que cuidava de você como um pai, lhe aconselhou para que quando ela chegasse lá, ela não contasse qual era a sua origem. Bom, como Esther era uma jovem muito bonita, tanto por dentro quanto por fora, ou seja, ela tinha um bom coração, ela era obediente, ela era educada, ela logo chamou a atenção de Hegai, que resolveu oferecer para ela os melhores tratamentos lá que eles tinham lá no palácio. Então, ela recebeu o melhor tratamento de beleza, a melhor comida e os melhores aposentos. Olha que legal. Vamos ler lá em Esther, capítulo 2, versículo 9, o que diz. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou
providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Então a gente vê aqui, né, aqui na Bíblia, o que aconteceu. Esther foi privilegiada porque ela era uma jovem muito bonita e uma jovem de caráter também. Então ela deve ter ficado muito feliz, porque é muito bom saber que as pessoas gostam da gente, que a gente é querida, né, no lugar que a gente tá. Então a gente vê aqui que nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Talvez Esther nem imaginasse que isso iria acontecer, que ela iria ser tão bem recebida naquele lugar. E Deus sempre cuidou dela, Deus sempre protegeu a vida dela. E ela sempre soube que não importava o que acontecesse, ela sempre deveria confiar em Deus. E aí nós vemos que o nosso versículo de hoje faz muito sentido na vida de Esther, quando Deus diz que nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Esther sabia disso e ela levava isso muito a sério. Então, Esther foi conquistando a simpatia de todos ao redor dela, porque ela era uma moça muito bonita por fora, mas também bonita por dentro, que é o mais importante. Ela era uma jovem simpática, educada, onde ela chegava as pessoas gostavam dela. E aí ela foi conquistando a simpatia de todos ao redor. E até que chegou o dia do grande concurso. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Esther não levou nada de muito especial, não preparou nada que pudesse chamar a atenção do rei, além da própria pessoa dela. Foi apenas ela mesma, como ela havia sido orientada por Hegai. Então, ela foi passando, desfilando da maneira mais simples, e o rei logo se agradou dela. O rei achou ela uma jovem muito bonita. E aí, como o rei se apaixonou por ela, ele a coroou a nova rainha. Olha que legal! Esther era uma menina que cresceu muito simples e se tornou rainha. Entenderam aí que legal? E nesse dia do concurso que ele escolheu Esther, ele decretou que seria feriado e, claro, fez uma grande festa para comemorar a nova rainha do palácio. Esther, a partir de então, tinha um lugar de honra lá no palácio como a nova rainha. E nessa história de Esther, a gente aprende que a soberania de Deus na nossa vida. Esther nunca imaginava que ela, vindo de onde ela veio, da criação simples e humilde que ela teve, que um dia ela fosse se tornar rainha daquele reino. Mas esse era o plano de Deus para a vida dela. Posteriormente, nós vamos ver o que mais aconteceu na vida de Esther e vamos entender melhor por que era um plano de Deus. E Deus sempre a honrou, Deus sempre a colocou num lugar como ela foi tratada no começo, num lugar de honra, num lugar especial. Então a gente vê realmente que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E vamos repetir o nosso versículo de hoje, que está lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, e diz o seguinte: Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então nós temos que confiar nesse Deus que nunca nos abandona e que jamais nos deixará. Amém? Então essa é a história de hoje. Nós vimos a história de Esther, aprendemos que ela se tornou rainha. E eu espero que vocês tenham aprendido, vocês tenham gostado, tá bom? Agora nós vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus nos ajude também a termos sempre um coração de servo, um coração obediente e que nós sempre possamos confiar nele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aula que o Senhor nos concedeu hoje, Pai. Muito obrigado pela tua palavra que é viva em nossas vidas e eficaz, Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração como o de Esther, de serva, humilde, que está sempre disposto a te servir, Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonará, jamais nos deixará. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que protege, o Senhor é um Deus que nos livra, Pai, de todo mal. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é bom o tempo todo, Paizinho. E nós choramos no nome de Jesus. Amém. Então foi isso
Um enorme beijo pra vocês, um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau!